Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos começar uma série de vídeos falando da fonte do TV Philips 32 PFL 5606, que também serve para TV de 40 polegadas também, certo pessoal? E o que nós vamos falar desta fonte? Nós vamos falar, abranger o esquemático completo desta placa-fonte, aonde nós vamos ter a fonte de standby, aonde nós vamos ter a fonte de PFC, aonde nós vamos ter a fonte principal e aonde nós vamos ter a fonte de boost, que é a fonte dos LEDs, certo? Então nós vamos abranger todo o esquemático, não sei quantos vídeos vai dar nessa série, mas acredito que esse vídeo é para que você possa entender melhor o funcionamento da fonte, ajudar você a fazer o análise esquemática, ajudar você a fazer também os testes, que eu vou dar dicas como você faz o teste para que você possa, né, realmente resolver melhor o seu processo de conserto. Então fique aí assistindo o vídeo e acompanhe essa série que vai ser disponibilizada somente para o grupo Assessoria Particular 2. E para ter acesso a esse vídeo, vocês, como já falei, tem que me mandar o seu e-mail se você está assistindo esse vídeo, porque você já me mandou o seu e-mail e vai estar disponível, sempre os vídeos que eu postar vai estar disponível no seu e-mail. Você vai acessar o seu e-mail e lá do seu e-mail você vai entrar no YouTube e lá você vai poder assistir esses vídeos, tá bom, pessoal? Então, né, muito obrigado e vamos ao vídeo. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso AC e este AC, pessoal, nós temos aqui uma entrada, certo? E aqui nós temos o nosso varistor, né, o nosso varistor, certo? Que está marcando aqui de 750 volts, 14 amperes. E nós temos aqui a AC2, né? Então AC1 e AC2, veja que está ligado neste ponto aqui, ó, desse CI, certo? Desse CI e nesse outro ponto. Esse CI, ele vai servir para que não haja uma corrente excessiva para os capacitores. Então ele vai servir como em outra parte nós temos fazendo em outros aparelhos nós temos o NTC. Então nesse caso ele vai também fazer o papel de NTC. Ele vai fazer com que haja uma corrente circulando por ele por um determinado tempo, fazendo com que a corrente se desvie e não vai totalmente para os capacitores, né? Para proteger os capacitores, para que não haja excesso de corrente sobre os capacitores no momento da partida, certo? Então, aqui nós temos nossos filtros, né? Os nossos filtros, certo? Então, isso nós não precisamos muito alongar, que creio que todos que estão nesse grupo já trabalham na área, então, mais só um breve alerta para vocês aqui, certo? E aqui nós continuamos a nossa turnê aqui pela nossa fonte. Depois nós vamos especificar cada fonte o seu determinado ponto. Então nós temos aqui outros filtros, certo? E aqui nós temos aqui a nossa ponte retificada, certo? Nossa ponte retificadora, né? Na verdade. E essa ponte retificadora vai passar aqui, vai passar aqui pelo nosso transformador do PFC, né? Ou nosso indutor PFC. E aqui nós temos o bypass, né? O bypass, dois bypass aqui nesse ponto, diodo bypass. E aqui nós temos aqui a nossa referência, essa referência aqui para que nós possamos fazer aqui o nosso feedback. Mas isso nós vamos falar mais à frente. E aqui, pessoal, nós vamos ver que nós temos aqui, ó, nós temos aqui o nosso PFC. E essa mesma tensão aqui que passa por essa ponte retificadora, vou chamar um pouquinho para cá, passa por essa ponte retificadora aqui, ela vai também, né, para o nosso circuito também. O nosso circuito passa por aqui também e vai para o nosso circuito neste ponto aqui, ó, e vai para o nosso circuito também dos nossos MOSFETs da fonte principal. Então tá o dreno do MOSFET alimentado fonte principal, tá o dreno do MOSFET também alimentado aqui, o dreno do MOSFET também alimentado do PFC, mas para que esta fonte possa funcionar, nós precisamos de tensões de VCC, para essa fonte funcionar, nós precisamos da tensão de MVCC. Então, no caso, essas fontes não vão estar funcionando, E também nós vamos aqui para a outra parte do circuito, que é a nossa fonte de LED. Então nós já vimos duas fontes aqui no esquemático, né? Duas fontes no esquemático. E aqui nós temos a fonte de LED,
que nós temos aqui, né? Nesse caso, nós precisamos de 12 volts. Essa tensão só vai se gerar 12 volts depois que a TV partir. Nós precisaremos também do belly on, nós precisaremos também do enable, certo? Do enable, para que nós possamos funcionar esta fonte. Mas isso nós vamos falar quando nós chegar ao ponto de falar de cada fonte separadamente. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, isso aqui é só um panorama da fonte. Essa fonte de standby, pessoal, agora nós vamos falar especificamente dela, porque ela é que faz todo o funcionamento. Essa fonte de standby, nós temos aqui, ó, tá ligado diretamente aqui onde nós vimos aqui no AC1, ó, no AC1, certo? E este outro ponto aqui, ó, que passa para lá, vai estar ligado no AC2, no AC2. Então nós estamos vendo aqui o AC1 e o AC2, certo? O AC1 e o AC2. Então, neste ponto aqui nós temos dois diodos aqui, certo? Que estão fazendo a nossa retificação aqui neste ponto, certo? Aonde aqui vai se unir aqui as retificações, né? Tanto quando aqui tiver alto, aqui vai conduzir, quando aqui estiver baixo, né? Esse ponto vai estar alto, esse ponto aqui vai estar alto, né? Nesse caso ele trabalha dessa forma, esse ponto vai estar alto. Então, nesse caso, esse aqui está baixo, esse aqui está alto. Quando um está baixo, está alto. Esse aqui está alto. Esse aqui estando alto, quem vai conduzir é ele. Então, nós vamos ter aqui uma retificação aqui para este ponto aqui, certo? A retificação para este ponto, aonde vai vir aqui, ó, e vai alimentar aqui diretamente, certo, pessoal? Alimentar diretamente aqui neste ponto, alimentar diretamente aqui através do indutor do transformador primário. Do transformador primário aqui, do transformador de standby, vai alimentar diretamente aqui, ó, o dreno deste circuito integrado, o LNK 3262. Nós sabemos que no LNK 3262, certo, você tem a tensão de alimentação através do dreno, onde você vai ter aqui internamente uma chave, que essa chave vai se comutar e vai estar comutada quando a tensão entrar antes de gerar o PWM, ela vai estar comutada e vai estar ligada a este ponto aqui de bypass, certo? Esse ponto de bypass. O que irá acontecer aqui nesse ponto de bypass? Nesse ponto de bypass, pessoal, aqui irá acontecer o que? Vai acontecer que nós vamos estar subindo essa tensão aqui no ponto de bypass. E quando esse ponto aqui de bypass ele chegar a alcançar a tensão de 6,8 volts, nós vamos estar ligado aqui, ó, através desse ponto aqui, certo? Então, quando ela atingir aqui a 6,8, certo? 6,8 volts, quando atingir a 6,8 volts, nós vamos ter a abertura dessa chave e nós vamos ter a geração do PWM, certo? Isso é rápido, é muito rápido, por quê? Porque nós vamos carregar, né? Nós vamos carregar aqui, né? Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele vai vir aqui, ó, ele vai carregar esse capacitor, ó. Vai carregar esse capacitor, ó. Carregar esse capacitor aqui, ó. Tá vendo? A carga vai carregar esse capacitor. Então, quem vai determinar o tempo vai ser o valor desse capacitor, o tempo que ele vai poder ficar, né? Nesse caso, gerando o PWM antes que essa tensão caia abaixo de 6,8 volts. Então ela sobe acima de 6,8 volts e quando chegar a 6,8 volts ela começa a gerar o PWM e quando começar a gerar o PWM a tensão de dreno é cortado, né? A tensão de dreno é cortado e esse capacitor faz a parte de alimentação. Se cair abaixo de 6,8 volts ele corta o PWM, mas nesse caso, se ele não cortar o PWM, nós vamos ter aqui a geração de PWM e tendo a geração de PWM, nós vamos realimentar aqui, ó, certo? No momento que tem o primeiro PWM aqui, ele há uma tensão que vai sair aqui desse enrolamento auxiliar e vai recarregar esse capacitor, né, subindo a tensão acima de 6,8 volts, né, permanecendo com a tensão acima de 6,8 volts, para que ele possa continuar a funcionar. Então, sendo isso, pessoal, tá tudo funcionando. Então, o seu cuidado que você deve ter, né, pessoal? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. O seu cuidado que você deve ter é na questão da partida, né? A questão da partida. Você deve verificar, certo? Verificar a tensão que está entrando no dreno
certo? Você deve verificar a tensão que está entrando no dreno, certo? Se aqui você não tiver pulso, né? Não tiver pulso nenhum, certo? Se aqui tiver somente a tensão, então você deve verificar este ponto aqui, ó, certo? Então esse ponto aqui tem que estar acima de 6,8 volts. Se caso tiver acima de 6,8 volts, subindo acima de 6,8 volts, então você tem problema no CI, porque esse CI ele não tem proteção nenhuma para não ativar. Chegando a 6,8 volts, é obrigado a gerar pulso PWM. Então é isso que você deve verificar. Caso você não tenha esta tensão de 6,8 volts, veja que aqui nesse ponto você tem ligado ao GND aqui, ó. Isso aqui é o ponto GND, você tem ligado ao GND um Zener, certo? Que pode fazer com que haja uma fuga sobre ele, e tendo uma fuga sobre ele, vai derrubar essa tensão, derrubando essa tensão, aí você não vai ter a tensão de 6,8. Também neste mesmo ponto aqui você tem ligado, ó, veja que aqui nós passamos pelo resistor, né? E se caso esse resistor também esteja alterado ou aberto, vai fazer com que haja alterado principalmente e aberto, né? Vai fazer com que haja uma demora na carga aqui, para que não possa carregar esse capacitor para atingir a tensão de 6,8 volts. Ou esse capacitor também em fuga, que pode acontecer também, ou esse capacitor alterado sua capacitância para menos, não atingindo a tensão de 6,8 volts. Então é isso que você deve analisar também. Esse diodo pode estar com problema e aí com fuga, né, fazendo com que essa tensão que veio era para carregar o capacitor passe por ele, passando por ele vai para este enrolamento, e este enrolamento ele vai para o GND, então vai derrubar essa tensão. Então é esses cuidados que você deve fazer antes da troca do circuito integrado. Só pode trocar o circuito integrado caso haja uma tensão acima de 6,8 volts. Então não tem conversa. Chegou, tem tensão aqui no dreno, não está com o pulso, tá contínua e não tem 6,8 volts, verifica toda essa malha. Tem 6,8 volts, então troca o circuito integrado. Bom, chegando o 3,3 volts, o que que você deve fazer primeiramente? Você deve colocar carga, pessoal. Deve ser colocar um resistor de carga, colocar um resistor aqui de 22 ohms, pode ser de 22 ohms, certo? Colocar 22 ohms aqui. Colocar um resistor de 22 ohms aqui, ele vai ajudar você a estabilizar essa tensão aqui de malha de feedback, certo? A tensão da malha de feedback. E também você vai exigir uma maior corrente aqui desse circuito, aonde vai aumentar um pouco mais essa tensão aqui, que essa tensão aqui, ela vai vir aqui, ó, e é necessário para este ponto que ela tenha uma elevação de tensão para que ela possa ter também uma maior corrente aqui depois da estabilização aqui dos nossos 15 volts aqui na frente, 14,3 aqui, né? 14,3 aqui, e nós vamos ter essa tensão aqui devido a esse Zener que é de 15 volts. Então nós vamos ter aqui, então você vai ter essa tensão, então você vai ter uma estabilização melhor dessa tensão por causa da carga que você colocou, para que essa malha não fique uma malha aberta, beleza? E aqui, pessoal, o que vai acontecer aqui? No momento que você ligar essa fonte na tomada, você vai ter uma corrente circulando por esse ponto aqui, ó. Vai ter uma corrente circulando por esse ponto aqui, certo? Isso porque a corrente não é espírito, ela tem um tempo de... vai ter uma corrente circulando aqui. Você tem uma corrente circulando, você vai ter uma corrente circulando aqui por esse ponto aqui. E neste caso, pessoal, no momento da carga desse capacitor aqui, ó, no momento da carga desse capacitor, que são segundos, mas são tempo também, então você vai ter uma corrente circulando aqui por esse ponto. Então você pode ter aqui uma tensão aqui que pode alcançar e chegar, né, nesse caso, a acontecer uma partida lá do PFC. Então, tendo uma partida do PFC, você pode, muitas vezes você vai medir o PFC lá, na hora que você ligou na tomada, se você imediatamente for ligar o PFC, ele vai dar uma subidinha, de vez de ele estar com 160 cravado, se você tiver em 110 volts, ele pode chegar a 200 volts, só que ele não vai permanecer em 200 volts, ele vai chegar em 200 volts, e isso pode dar um erro no seu diagnóstico, achar que a fonte está alta, né? Nesse caso, vai chegar a 200 volts e ele vai caindo, né? Vai caindo gradativamente, por quê? Porque ele partiu, mas não permaneceu, certo? Isso aí é só uma dica para você, caso aconteça isso na medição, na aferição desta fonte.
Mas no momento que você carregou este capacitor, essa corrente para de fluir, certo? Essa corrente vai parar de fluir aqui por esse ponto, vai parar de fluir por esse ponto. Então, neste ponto aqui, você vai ter a tensão, a mesma tensão deste ponto aqui, porque ela pode ser muitas vezes 3 volts, 3 volts, certo? E 3 volts aqui. Então, sendo 3 volts aqui, 3 volts aqui, você vai ter 3 volts aqui. Então, ou até menos, né? 2,7, entendeu? Isso é normal de acordo com uma retenção aqui de corrente aqui por esse LED, mesmo eles não estão em ponto de acionamento, né? Então, você vai ter aqui uma tensão de 2,7 a 3 volts aqui neste ponto aqui de standby, certo? Então, é isso que eu quero dizer para você. E para você fazer a partida, você tem que ter esse cuidado. Quando você pegar uma fonte para você fazer, isso vai servir para todas as fontes. Quando você pegar uma fonte que você não sabe se ela é, a partida dela é com tensão no standby ou colocando o standby ao GND, o processo é esse. Você vai medir o VCC dela, você vai medir o VCC aqui, né, a tensão de standby dela. Ah, tem 3,3 volts, tenho 3,3 volts, eu vou medir a tensão aqui no ponto standby ou no outro ponto que é chamado aqui também, né, como PS on, né, PS on. Alguns colocam standby, outros colocam PS on. Então eu vou medir aqui no PS on. Ah, eu tenho tensão no PS on. Se você tem tensão no PS on e tem tensão aqui no standby, no 3,3 standby, então essa fonte vai partir no momento que você aterrar. E você pode aterrar diretamente ao GND. Deve aterrar diretamente ao GND, porque aí você vai derrubar essa tensão. Aqui nós vamos ter um divisor de tensão de 4 para 1, né? De 4 para 1, então nós vamos dividir aqui 3 por 5, né? Então aqui vai cair bem, né? Nesse caso vai cair aqui bem aqui, vai cair aqui para quase 500, né? Vamos colocar aqui quase 500 milivolts, né? A média aqui de 500 e pouco milivolts. Então vai cair para 500 e pouco milivolts aqui nesse ponto, e caindo para 500 e pouco milivolts aqui, você vai ter a circulação de corrente aqui internamente. Tendo essa circulação de corrente, você vai ter a circulação de corrente. Novamente você vai acionar esse ponto aqui, ó. Acionando esse ponto, você vai curto-circuitar esse ponto através do acionamento aqui do LED. E aí você vai ter a tensão aqui neste ponto aqui, que essa tensão ela vai ser acima, né, de 15 volts. Então você vai ter a estabilização dela com 15 volts aqui. Então você vai ter o 14,3 aqui, como já falei. Então a tensão nesse caso agora você tem o PFC com condição de partida. Então no próximo vídeo nós vamos analisar por que o PFC pode partir ou não pode partir de acordo com os defeitos dado no circuito. Assista aí o próximo vídeo, que nós vamos fazer vídeos curtos para que você possa, no seu tempinho que você está parado na sua bancada, você possa assistir o vídeo e te ajudar aí no seu próximo análise. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.